Veja o que acontece ao colocar um cartão de crédito em um becker com acetona. Removedor de esmalte, basicamente. Ok. Funciona muito rápido. Isso é loucura. Este é um que começamos há cerca de 30 minutos. Deixa um pouco... Esse é o cartão de crédito de 30 minutos atrás? Sim. Porque parece... Ok, então agora eu vejo esse tipo de moldura por dentro. Sim. Isso tudo são basicamente trilhas da antena? Exatamente. Essa é a antena. E o chip bem ali no meio. E o que vamos fazer agora é mostrar que ainda está funcionando. Beleza. Ah, aí está. Essa é a parte importante, certo? É isso. Sim, esse é o seu cartão de crédito. Teoricamente, se você só encostar isso aqui, acho que vai funcionar. Vamos lá, cartãozinho, você consegue. Sim. Ainda tenho $20. Você tem que acreditar. Acho que é por isso que as antenas são tão importantes. É, né? Deixa eu tentar... Beleza, com a antena, agora funciona? Funcionou? Sim. Uau. Que legal, né? Essa é apenas uma das tecnologias escondidas dentro de um cartão de crédito, e você pode rastrear sua origem até uma operação ultra secreta de contra-vigilância da CIA. Neste par de vídeos, vamos revelar todas as funções ocultas do cartão de crédito e colocá-las à prova para ver o quão seguras elas realmente são, incluindo a tentativa de roubar $10 mil do iPhone bloqueado do MKBHD. Isso tem muitos zeros, cuidado com isso. Meu Deus, não gostei nada disso. Em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial, estudantes soviéticos visitaram o embaixador dos Estados Unidos na União Soviética. Eles lhe deram uma placa entalhada à mão do grande selo dos Estados Unidos em reconhecimento à recente aliança entre os países. O embaixador exibiu com orgulho a placa em seu escritório. O que ele não sabia era que havia um dispositivo secreto de escuta escondido na placa. Esse dispositivo de escuta era o primeiro do tipo. Não tinha bateria, nem tomada, nem fonte de energia de qualquer tipo. Quando a equipe de contra-espionagem dos Estados Unidos vasculhou o escritório, não a encontrou. Na verdade, o dispositivo de escuta permaneceu sem ser detectado por anos. Mas então, em 1951, algo estranho aconteceu. Um operador na embaixada britânica próxima estava monitorando canais de rádio soviéticos quando ouviu pessoas falando, não em russo, mas em inglês. Inglês vindo da residência do embaixador dos Estados Unidos. Apesar de várias varreduras, os americanos não encontraram nenhum dispositivo de escuta escondido. Então, em 1952, eles detectaram um sinal de rádio vindo do escritório do embaixador. Eles disseram, está vindo dali, atrás daquela placa. Tiraram a placa e a colocaram em outro lugar. Depois, removeram todo o reboco tentando achar os microfones escondidos na parede. Claro, não havia nada, absolutamente nada. Joseph Bejian, que era um verdadeiro herói, apontou para a placa e disse, não digam nada, apenas venham aqui para fora e vamos conversar. E então eles disseram, certo, vamos desmontar isso. Eles abriram o selo à força? E para o horror deles, descobriram o grampo. Parecia simples, uma antena presa a uma pequena cavidade de cobre. O dispositivo era difícil de detectar porque não tinha fonte de energia. Ele permanecia totalmente inativo até ser ativado remotamente pelos soviéticos. Para entender o funcionamento, simularemos o envio de ondas de rádio ao grampo e monitoraremos qualquer sinal de retorno. Vamos começar em 800 MHz e depois aumentaremos gradualmente a frequência. No começo nada acontece. Mas então, por volta de 900 MHz, recebemos um sinal forte de volta. Isso ocorre porque, ao atingir a antena, o campo elétrico das ondas de rádio faz os elétrons nela oscilarem, gerando uma corrente alternada que reemite um sinal. Na maioria das frequências, o sinal é fraco, mas perto de 900 MHz, cada impulso de rádio se alinha quase perfeitamente com a oscilação dos elétrons. Assim, cada ciclo reforça o anterior, e você obtém ressonância. Como resultado, você obtém um sinal fortemente reradiado. A frequência de ressonância é única para cada objeto ou circuito e varia conforme suas propriedades elétricas, como a capacitância. Então, os soviéticos perceberam que poderiam usar isso adicionando uma cavidade. O que precisamos fazer é ter uma cavidade ressonante que seja muito bem ajustada como um diapasão para rádio. Agora, obviamente, existe uma capacitância entre esta extremidade e a chapa, e à medida que o diafragma se move para dentro e para fora, a capacitância muda, então isso altera a sintonia desse diapasão eletrônico.
Quando as pessoas falam na sala, o som faz o diafragma vibrar, mudando a capacitância entre as duas placas e alterando a frequência de ressonância. Então você tem um movimento de 10 nanômetros que é suficiente para alterar a frequência de ressonância? Isso muda a amplitude das ondas de rádio que são reradiadas. Então, você acaba com isso. Um sinal de retorno que contém a onda de rádio original, mas ela está envolta dentro da onda sonora. É uma técnica chamada modulação de amplitude, e é a mesma técnica usada para criar o rádio AM. Sempre que os soviéticos queriam ouvir uma conversa, disparavam ondas de rádio do lado de fora, provavelmente de uma van ou prédio próximo, e recebiam a onda de rádio que voltava da escuta e extraíam a informação sonora que modulava esse sinal de rádio. Os americanos chamaram a escuta de a coisa, porque inicialmente não sabiam como funcionava. Ela foi criada pelo inventor soviético Leon Theremin, forçado a construí-la enquanto estava preso em um gulag na década de 40. Esse é o mesmo cara que inventou o instrumento musical sem contato que leva seu nome. Então, o que o presidente e a CIA fizeram depois de descobrir a escuta que os espionava há 7 anos? Eles não contaram pra ninguém. Eles perceberam que a coisa estava anos à frente da própria tecnologia de espionagem deles. Isso era novo, e ninguém tinha feito isso antes. Não havia contramedidas. Eles começaram a desenvolver, em segredo, uma versão melhorada do dispositivo. Enquanto isso, no restante dos Estados Unidos, a economia do pós-guerra estava em plena expansão. Pela primeira vez, famílias comuns conseguiam comprar itens antes considerados luxos, como TVs, carros e passagens aéreas. Porém, pagar por esses produtos caros era difícil. Era preciso carregar muito dinheiro ou usar cheques que demoravam dias para compensar. Então, os bancos viram uma chance. Facilitando compras, o consumo pode disparar. O primeiro banco a aproveitar foi o Bank of America. Em 1958, eles lançaram seu Bank Americard. É dinheiro em uma forma mais versátil, permitindo que os clientes comprassem todos os tipos de itens caros. No crédito, esse foi o primeiro cartão de crédito universal. Ao final da década, 2 milhões de cartões circulavam e mais de 20 mil comerciantes já o aceitavam. Algumas décadas depois, esse cartão era usado mundialmente com outro nome: Visa. Mas esses cartões tinham 2 problemas principais. Primeiro, em cada transação, o vendedor imprimia os dados do cartão em 2 recibos, um para o cliente e outro para enviar ao banco. Por isso, os números dos cartões antigos são um pouco elevados. No entanto, todo esse processo era inconveniente para o cliente, que ainda estava acostumado a simplesmente pagar em dinheiro, mas era ainda mais inconveniente para o vendedor. Eles tinham que enviar todos esses comprovantes pelo correio para o banco ou levá-los pessoalmente. O banco então fazia uma inspeção visual para autorizar o pagamento. Isso significava que poderia levar dias até que o vendedor realmente recebesse o dinheiro em sua conta. O primeiro problema foi a velocidade, que acabou gerando o segundo, a segurança. Criminosos usavam cartões roubados ou falsificados para compras, e quando o banco percebia a fraude dias depois, eles já haviam sumido. E à medida que os criminosos ficavam mais espertos, as fraudes continuavam aumentando. No fim dos anos 60, fraudes com cartões de crédito custavam 100 milhões de dólares por ano aos bancos, cerca de 1 bilhão em valores atuais. Então, os bancos precisavam criar um sistema melhor, um que fosse mais rápido, mas também mais seguro. Na sede da CIA, eles enfrentavam um problema parecido. Para entrar no prédio, os funcionários apresentavam um crachá de identificação a um guarda, que o inspecionava e decidia se os deixava entrar. Esse processo era lento, e todas as informações ficavam claramente visíveis nos crachás. Então, se você pensar bem, não seria tão difícil um crachá ser clonado por, digamos, um espião soviético. No início dos anos 1960, quiseram criar um crachá de identificação mais seguro para oficiais da CIA e trouxeram o engenheiro da IBM, Forrest Perry. Perry sabia que fitas cassete guardavam dados em fita magnética e pensou em usar a mesma fita para armazenar dados em crachás de identificação. Ele conseguiu essa parte com facilidade, mas não importava o que tentasse, não conseguia fazer a fita grudar nos cartões. Ela simplesmente continuava caindo. Frustrado, ele contou o problema à esposa enquanto ela passava roupa. Dizem que ela sugeriu passar o ferro na fita para fixá-la no cartão, e a ideia pegou. O que é muito interessante nas tarjas magnéticas é o seguinte: este é um cartão antigo do nosso colega escritor Casper. E o que vamos fazer é mostrar que, se você colocar um pouco de limalha de ferro na parte de trás deste cartão, e vamos apenas passar ele por aqui. Você vê que está preso na tarja magnética? Sim. Certo, e se a gente tirar um pouco, você vê, tem meio que... O quê? linhas e zeros, uns e zeros. Só porque é magnético.
Sim, dá pra ler uma tarja magnética apenas com limalha de ferro. Acho que isso faz todo sentido. Sim, mas você também pode ver como é simples, né? No fim das contas, são só uns e zeros, sabe? É um código. E esse código pode ser lido por essa máquina. Isso mesmo, então todas as informações estão aí. Casper Mebius. Uau, é. Sim. Esse é o nome, o número do cartão. Isso bem aí. Cartões de crédito com tarja magnética surgiram em 1970. Esses cartões diminuem muito o tempo de processamento de transações. Isso tornou o gasto mais fácil e ajudou o banco a identificar e bloquear rapidamente pagamentos suspeitos. Esses novos cartões resolvem os problemas de velocidade e segurança, mas a tarja magnética tinha uma fraqueza crítica. Você lê e grava cartões de crédito, certo? Então, este é só um cartão em branco. Se colocarmos um pouco de pó magnético ali, nada demais vai acontecer. Mas se gravarmos algo aqui, vamos tentar ler e ver se conseguimos algo. Ó, está lendo como se fosse o mesmo cartão do Casper com o 009 e aquele número de faixa super longo. Exatamente. Então isso significa que se você colocar limalha de ferro agora, vai mostrar que está gravado? Veja que já dá pra ver alguma coisa. Sim. Isso mesmo. Você pode alinhar e ver que é o mesmo código, só pode ser difícil por causa da luz. Sim. Clonar cartões e usá-los para roubar dinheiro era tão fácil e eficaz que algumas pessoas transformaram isso em negócio. Naquela época, a gente usava o Grabber, um leitor de cartão. Acabei com cerca de 300 pessoas trabalhando para mim em restaurantes e bares. Esse é Tony Sales, cofundador da We Fight Fin Crime. Mas há cerca de 20 anos, ele tinha outro título, o maior golpista da Grã-Bretanha. Dei um grabber e falava, só passa os números. Se alguém vier pagar, passe o cartão deles e depois troca por aquele ali. Eu estou coletando milhares e milhares de números por semana, mas também estou virando um atacadista desses números. Aos 16 anos, eu já pagava salários semanais de 300 libras para várias pessoas. O problema é que os dados na tarja magnética são fixos. Com um skimmer, é possível clonar o cartão em segundos e reutilizá-lo repetidamente, esgotando o saldo antes que os titulares do cartão percebessem. Eu tinha 500 mil de libras debaixo da minha cama, não tinha? Com 16 anos. É louco como foi fácil. No início dos anos 2000, fraudes com cartões custavam ao Reino Unido mais de 400 milhões de libras por ano, principalmente devido à clonagem da tarja magnética. O Reino Unido estava sendo atingido em cheio por fraudes com cartões de crédito. As principais redes de cartões se uniram e criaram o padrão EMV, um documento de 700 páginas que define como fazer pagamentos seguros com cartão. O resultado foi este, o chip. É o que você usa toda vez que insere seu cartão em um terminal de pagamento. E então você digita a senha. Em outras palavras, chip e senha. O funcionamento do chip é bem diferente da tarja magnética. Isso porque a tarja magnética codifica as informações de forma estática. Então toda vez que você a usa, ela envia as mesmas informações primeiro para o leitor de cartão e depois para o banco emissor. O chip é diferente por ser um mini computador capaz de criptografar informações com uma chave secreta conhecida só por ele e pelo banco emissor. Ao inserir o chip, o leitor envia ao cartão uma mensagem detalhando a transação e inclui um grande número aleatório gerado por ele. O chip então usa sua chave secreta para embaralhar a mensagem em um código único, que ele envia de volta para o leitor. O leitor então encaminha esse código ao banco, junto com os detalhes brutos da transação e o número aleatório. O banco também usa sua chave nos dados brutos. E se o resultado corresponder ao código do cartão, bem, o banco sabe que a transação é válida. Então, e somente então, o banco autoriza a transação. Esse processo torna o chip mais seguro por dois motivos. Primeiro, cada transação gera um código único, o que impede que alguém roube um código e o reutilize. Além disso, um chip é muito difícil de clonar. Isso porque a chave secreta nunca é exposta em transações e fica guardada em células de memória no silício do chip. Para extrair a chave secreta, seria preciso abrir o cartão e remover camadas de silício, e então superar várias contramedidas projetadas para destruir os dados se alguma violação for detectada. É teoricamente possível, mas levaria dias de trabalho, centenas de milhares de dólares em equipamentos especializados. Então, não é realmente prático. A menos, é claro, que você consiga colocar as mãos no cartão de crédito de um bilionário. Com a troca da tarja magnética pelo chip, o jeito mais fácil de fraudar era só roubar o cartão. Por isso, os bancos ligaram cada chip a uma senha de 4 dígitos, conhecido só pelo titular.
Mas roubar números de uma senha não é muito difícil, e existem várias maneiras pelas quais sua senha pode ser roubada antes que o seu cartão seja comprometido. Olhando por cima do ombro ou com câmera escondida no caixa eletrônico, dentre outros métodos semelhantes. Não é tão difícil, mas é bem mais complicado do que falsificar uma assinatura. Com a entrada do chip senha, nosso negócio acaba. Mas aí não acabou, porque os Estados Unidos só adotaram isso bem depois, então agora podemos vender lá nos Estados Unidos. O chip senha foi introduzido no Reino Unido em 2003. Nos 7 anos seguintes, a fraude por falsificação no Reino Unido caiu 63%, levando a uma redução de 27% nas fraudes em geral. No mesmo período, a fraude com cartões nos Estados Unidos cresceu 70%. Só em 2013 veio um grande alerta. Criminosos roubaram 40 milhões de números de cartões da rede varejista Target. Eles usaram os dados para criar cartões clonados, que depois foram usados em todo o país. Os Estados Unidos finalmente reconheceram a necessidade de adotar chip e senha. Com a ampla distribuição dos cartões com chip EMV, a fraude por falsificação caiu 76% nos anos seguintes. Mas a segurança aprimorada teve um preço. O tempo necessário para realizar uma transação mais do que dobrou, acrescentando, em média, cerca de 10 segundos a cada transação. Pode parecer pouco, mas considerando todas as transações no país, isso logo se acumula. Nos Estados Unidos, estima-se que o chip e senha acrescentaram cerca de 116 milhões de horas anuais em filas nos caixas. É por isso que as empresas se importam tanto com o menor atrito possível na hora de gastar. Por exemplo, foi constatado que o checkout com um clique online pode aumentar os gastos em quase 30%. Agora, os bancos voltaram a priorizar a velocidade ao invés da segurança. Eles começaram a se perguntar, e se fosse possível tirar 1 ou 2 segundos de cada transação? E se cada transação pudesse ser instantânea, sem qualquer contato? Isso exigiria enviar um sinal a certa distância e receber resposta na velocidade da luz. Lembra o que os soviéticos fizeram com a coisa, o que nos remete à CIA nos anos 50? Durante a engenharia reversa do dispositivo soviético, os americanos notaram uma grande falha no design. O principal problema com ele é que é extremamente sensível a qualquer perturbação. Eles precisariam reajustar e recalibrar sempre que a temperatura da sala mudasse muito ou alguém batesse uma porta. O dispositivo opera em uma faixa estreita de frequências. Se o sinal estiver próximo demais da frequência de ressonância, a variação de amplitude causada pelo diafragma é muito pequena para ser detectada. O mesmo ocorre se estiver longe demais da frequência de ressonância. Assim, só há sensibilidade suficiente nessa pequena área, dos dois lados da frequência de ressonância. Então, os americanos começaram a criar algo mais robusto, algo que não dependesse tanto dessa frequência ultra precisa. Para isso, eles deixaram de ver as ondas de rádio apenas como algo a ser modificado com som e passaram a considerá-las uma fonte de energia. Dentro do dispositivo, eles adicionaram um retificador que transformava a corrente alternada da antena em corrente contínua. E eles usaram isso para alimentar um amplificador de aparelho auditivo, com um microfonezinho. A saída amplificada do microfone voltava para a antena, gerando um sinal de retorno modulado que era transmitido e captado. Esse microfone, a antena e todo o resto estavam escondidos dentro de móveis. Eles tentaram colocar isso dentro das pernas ocas. Eles realmente perfuraram buracos no sentido do comprimento das pernas dos móveis. Eles comprometeram uma fábrica de móveis para poder fazer isso. Esse foi um trabalho impressionante. Isso ficou conhecido como Projeto Easy Chair. A CIA usou isso para se vingar dos soviéticos, instalando um dispositivo de escuta na embaixada soviética em Haia. Foi só nos anos 70 que o ex-engenheiro de foguetes Mário Cardulo modernizou essa tecnologia para solucionar um problema em praças de pedágio. Nos Estados Unidos, carros formavam filas há anos para pagar pedágio. Para agilizar e diminuir o tempo nas filas, Cardulo criou uma etiqueta para identificar veículos à distância. A etiqueta possuía 2 componentes, uma bobina de fio como antena e um chip. Como os dispositivos de escuta, a antena capta a onda de rádio na cabine de pedágio, gerando corrente alternada que, ao passar por um diodo, alimenta o chip. O chip liga e desliga transistores, alterando sutilmente a corrente na antena. Isso modula a onda de rádio, codificando o número do cartão que a antena envia ao leitor na cabine de pedágio. Então, o processo é quase idêntico ao dos dispositivos de espionagem da Guerra Fria. Mas enquanto eles dependiam do som para modular a onda, aqui, quem faz isso é um pequeno circuito dentro do chip.
Essa tecnologia é chamada de Identificação por Radiofrequência, ou RFID, para abreviar, e hoje ela é usada em pedágios, lojas de roupas e armazéns em todo o mundo. E também no seu cartão de crédito. Este é um cartão de crédito com o qual vamos tentar comprar o almoço. Vocês aceitam pagamento por aproximação? Sim. Este é um cartão de crédito. Vamos ver se funciona. Ok. Onde eu coloco isso? É isso. Não perca isso. Isso é bem legal, né? Eu lavei na máquina. Mas existe uma diferença crucial no funcionamento dos cartões de crédito. Alguns outros dispositivos RFID operam a mais de 10 metros. Mas para um cartão de crédito, não é assim que você quer que ele funcione. Você não quer acionar uma transação sem querer a alguns metros de distância. Então, os emissores de cartões tiveram que encontrar uma maneira de reduzir o alcance. A solução foi deixar de usar ondas de rádio e passar a depender de campos magnéticos. Dentro de um leitor de cartão, há uma bobina pequena. Ao passar corrente alternada por ela, gera-se um campo magnético variável. Ao aproximar seu cartão de crédito o suficiente, o campo magnético variável atravessa a antena do cartão, induzindo uma corrente alternada nela. E você pode ver isso em ação usando um chip especial com um LED. Este é um desses chips. Interessante é que esses chips não têm baterias. Ao aproximá-los do leitor, você verá que eles começam a acender. Sim. Viu? Uau. Sim, isso mostra que toda a energia vem do leitor. A corrente passa por um diodo para alimentar o chip, que então altera a corrente em sua antena. Isso modula o campo magnético ao redor da antena, que é detectado pela bobina no leitor. Esse sinal modulado carrega o código único para aquela transação, que o leitor então envia para o banco. Criptograficamente, funciona como o chip e senha, mas o chip e o leitor agora se comunicam por um campo magnético, não por contatos metálicos. Essa tecnologia é chamada de comunicação por campo de proximidade, ou NFC, e é o que faz funcionar todos os cartões de crédito por aproximação atualmente. Os primeiros cartões de pagamento por aproximação foram lançados em meados dos anos 2000, mais ou menos na mesma época do chip e senha, mas o pagamento por aproximação demorou muito mais para se popularizar, especialmente nos Estados Unidos. Os clientes eram cautelosos e os bancos estavam esperando que varejistas suficientes tivessem as maquininhas certas, enquanto os varejistas esperavam que clientes suficientes recebessem os cartões por aproximação dos bancos. Tudo mudou em 2020. Tocar teclados e entregar cartões tornou-se arriscado, e o pagamento por aproximação permitiu evitar totalmente o contato físico. Nos 3 primeiros meses de 2020, as transações por aproximação no mundo cresceram mais de 40%. E durante esse mesmo ano, os pagamentos por aproximação nos Estados Unidos cresceram 150%. E então surge a tecnologia por aproximação. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi: e se você conseguisse ler um cartão por aproximação através do bolso de alguém? Então, isso aqui é um Flipper Zero. Uma das coisas que ele faz é ter um leitor NFC embutido. Tá. Vamos só fazer uma leitura rápida, encostar e pronto, você já pega as informações do cartão. Ele puxou o número do cartão, a data de validade. Então isso parece meio louco, né? Que você pode simplesmente chegar, encostar e pegar qualquer informação de qualquer cartão assim tão fácil. Foi bem rápido. Mas a mesma coisa pode ser feita com qualquer dispositivo com NFC. Tem um app de leitor de cartão de crédito aqui. Então aí está. O mesmo número do cartão ali. Na fraude de cartão de crédito, isso é menos útil do que parece. A chave secreta do chip nunca é exposta, e sem ela, não é possível clonar o cartão. Agora você pode pensar em usar os dados do cartão em transações online. Para isso, você precisa do CVV, código de 3 dígitos impresso apenas no verso do cartão e não armazenado no chip. Então, se você quiser ler esse número, vai ter que encontrar uma maneira de obter esse número de alguém através de engenharia social. Mas a verdade é que, se eu consigo clonar um cartão apenas chegando perto dele, então eu quase certamente consigo filmar esse cartão também. Vou fotografar o cartão. O número de 3 dígitos fica na parte de trás. Então, se eu consigo acessar o cartão para cloná-lo, tudo o que eu preciso fazer é dar um passo extra para acessar o cartão e vê-lo. Há uma forma ainda mais fácil de cometer fraude por aproximação. Isso se chama furto por aproximação ou ghost tapping. Quando tentei, notei que era preciso estar a cerca de 2 centímetros do bolso da vítima. Na maioria dos países, transações sem contato têm limite máximo, então só é possível perder um valor limitado por transação. No Reino Unido, esse valor subiu para 100 libras. E se pudesse repetir isso milhares de vezes?
Foi exatamente isso que uma mulher de 36 anos pensou na Itália, em 2025. Ela foi presa após subtrair dinheiro por aproximação de turistas desavisados nas ruas movimentadas de Roma. Locais lotados como este podem ser vulneráveis a golpes mais sofisticados. E se você instalasse um leitor sem contato em um espaço público, por exemplo, na passagem de acesso ao metrô, onde é preciso passar por um espaço estreito? E se eu escondesse um leitor ali? Se pessoas suficientes tiverem cartões na posição certa, talvez eu leia centenas ou milhares por dia. A maioria dos países limita o valor de uma aproximação, mas nos Estados Unidos não há esse limite, permitindo perder milhares de dólares em uma só vez. Para se proteger de batedores de carteira digitais, use uma carteira com blindagem de Faraday ou mantenha vários cartões juntos, dificultando a leitura individual. Porém, isso não ajuda se você perder ou tiver seu cartão roubado. O que ocorre ao fazer um pagamento? Você recebe notificação no celular? O banco informa? Porque os bancos vão oferecer esse serviço e você deveria usá-lo. E eu acho que, se todo mundo que está assistindo isso, eu assisto, sabe? Eu assisto Veritasium, aliás, sou fã. Gosto muito deles. Com os milhões de pessoas que assistem ao canal, se metade dessas pessoas apenas abrir o app do banco e ativar as notificações, se você fizer isso, você terá o maior impacto sobre a vulnerabilidade no pagamento por aproximação, mais do que qualquer um. Com notificações ativas, você pode contatar seu banco ao notar pagamento suspeito. Por que não transferir todos os seus cartões para a carteira digital do celular? Lá, os números reais dos seus cartões não ficam armazenados, então eles não podem ser roubados. E mesmo se você perder seu celular, seu cartão estará seguro, protegido por impressão digital ou reconhecimento facial. Parece que o celular é a combinação perfeita de rapidez e segurança. O pagamento por aproximação evoluiu muito além do design original. Nos últimos 20 anos, novos recursos foram adicionados, alguns para segurança, outros para conveniência, e essa conveniência tem um preço. Em breve, no Veritasium, estou com o MKBHD e tentaremos roubar 10 mil dólares do iPhone bloqueado dele. Eu realmente espero que não funcione. Espero que não funcione. Vou pedir para você colocar esse telefone em cima deste aparelho. Isso aqui é só uma máquina de pagamento comum. Sim. Nada de estranho nisso. Cuidado. Cuidado com isso. Cuidado, cuidado. São muitos zeros. Cuidado com isso. Meu Deus, ok. Você acha mesmo que é possível? Primeiramente, 10 mil dólares. Eu não sei se o Apple Pay vai deixar você fazer isso. Vamos ver se funciona. Me sinto como um mágico, mas não mudei nada, certo? Ok. Ainda está bloqueado. Está bloqueado. Nada mais? Sim. Ok, vamos começar o roteiro de novo. O que aconteceu no meu celular?